E aí, pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai desvendar um dos processos mais básicos, mas ao mesmo tempo mais incríveis da computação. Como é que uma máquina, essa caixa de metal e silício, consegue conversar com o mundo aqui fora? Vamos entender juntos essa mágica por trás da nossa interação com a tecnologia. Já pararam para pensar nisso, de verdade? Como é que pode um movimento físico, um clique, um toque numa tecla, virar uma ação lá dentro do mundo digital do computador? A resposta para essa pergunta é exatamente o que a gente vai explorar agora. Bom, vamos lá. A grande chave para essa comunicação toda são os famosos dispositivos de entrada e saída, que a gente costuma chamar de periféricos. Pensem neles como as pontes que ligam o cérebro do computador ao mundo físico, ao nosso mundo. E olha, essa analogia é simplesmente perfeita. Um processador, não importa o quão potente ele seja, seria completamente inútil se não tivesse como receber informações, ou seja, os sentidos para nos ouvir, para nos ver, e também sem ter como mostrar o resultado do trabalho dele para a gente. Para organizar essa bagunça toda e deixar tudo mais claro, a gente pode separar todos esses periféricos em três grandes grupos. A gente classifica eles dependendo da direção que a informação está indo. É bem simples de entender, vocês vão ver. Então, o primeiro grupo é o de entrada. O segredo aqui é sempre pensar do ponto de vista do computador, ok? São as ferramentas que a gente usa para mandar comandos e informações para dentro do sistema. E os exemplos, claro, fazem parte do nosso dia a dia. O teclado, para a gente digitar, o mouse, para a gente apontar e clicar, a webcam, que captura a nossa imagem, e até coisas mais modernas, como os leitores de impressão digital, que enviam nossos dados biométricos direto para o sistema. Agora, do outro lado dessa ponte, a gente tem os dispositivos de saída. E aqui a lógica é exatamente a contrária. São os componentes que pegam os dados que o computador já processou e apresentam para a gente, de um jeito que a gente consiga entender. O exemplo mais óbvio de todos é o nosso monitor, né? Que mostra tudo visualmente. Outro super clássico é a impressora, que pega um arquivo digital e, puf, transforma em algo físico, ali no papel. E para fechar essa classificação, chegamos na terceira categoria, os dispositivos híbridos, ou mistos, como alguns chamam. Como o nome já entrega, eles são os mais versáteis, né? Eles funcionam nos dois sentidos dessa via. Tanto mandam dados para dentro, quanto recebem dados para fora. Pensa numa impressora multifuncional. Ela é o exemplo perfeito. Ela escaneia um documento, ou seja, faz uma entrada de dados, e ela também imprime, que é uma saída. E olha que interessante. Dispositivos de armazenamento, como um pendrive ou um HD externo, também são híbridos. Afinal, a gente tanto grava arquivos neles quanto lê arquivos deles. Beleza, agora que a gente já entendeu a função de cada tipo de periférico, vamos um pouquinho mais fundo. Vamos ver como o próprio sistema operacional enxerga e organiza esses caras. Ele tem uma divisão técnica interna em duas categorias principais. Agora, olha que interessante a diferença de filosofia aqui. Os dispositivos de bloco, como um HD ou SSD, eles organizam os dados em pacotes, em blocos de tamanho fixo. Pensa em caixas no armazém. Já os dispositivos de caractere, como um mouse, funcionam mais como um rio, sabe? Eles enviam um fluxo contínuo de informações, a posição do cursor, um clique de cada vez, sem precisar empacotar nada. É uma comunicação muito mais imediata, mais constante. Ok, mas tem um problemão aqui. O nosso processador, a CPU, é um foguete. Ele é absurdamente rápido. E qualquer periférico é muito, muito mais lento. Então, como é que o sistema gerencia essa conversa sem que a CPU fique o tempo todo parada, esperando os mais lentos? A tecnologia teve que evoluir para resolver isso. Lá no comecinho, usando uma técnica chamada ES programada, a CPU tinha que parar tudo o que estava fazendo e ficar perguntando para o dispositivo insistentemente: e aí, já terminou? E agora? Acabou? Era um desperdício de tempo, de poder de processamento que não faz sentido nenhum. E aí veio a primeira grande sacada, a interrupção. A lógica aqui é muito mais inteligente. A CPU dá a ordem para o dispositivo e simplesmente vai fazer outra coisa mais útil. Quando o dispositivo finalmente termina, ele meio que cutuca a CPU, ele interrompe o que ela está fazendo e avisa: ei, acabei, pode vir buscar os dados. Isso já foi uma revolução, porque permitiu que o processador fosse multitarefa de verdade. Mas a solução definitiva, a cereja do bolo, é o DMA, o acesso direto à memória. Penso assim, a CPU agora tem um gerente. Ela delega a tarefa inteira para um especialista, que é a controladora DMA.
Esse gerente cuida de toda a transferência de dados entre o periférico e a memória, deixando a CPU quase 100% livre para fazer outras coisas. A DMA só vai incomodar a CPU no final de tudo, quando o trabalho estiver completo. Isso sim é eficiência máxima. E aí, essa explicação sobre o DMA ajudou a clarear as coisas? Se você curtiu entender como o computador consegue ser tão eficiente, que tal deixar aquele like para fortalecer? E claro, aproveita e já se inscreve no canal para não perder as próximas explicações como essa. Certo, a gente já viu o hardware, já viu as técnicas de comunicação, mas ainda está faltando uma peça nesse quebra-cabeça, o software que faz essa orquestra toda funcionar. Como é que o sistema operacional sabe conversar com cada pecinha de hardware diferente? A resposta para isso está no driver. Pensa no driver como se fosse um tradutor universal. Cada fabricante de um mouse e de uma placa de vídeo cria um driver específico que é basicamente um manual de instruções ensinando o sistema operacional a falar a língua daquele componente. Sem o driver certo, a conversa simplesmente não acontece. E o que acontece quando várias pessoas ou vários programas querem usar o mesmo dispositivo ao mesmo tempo? Imagina todo mundo mandando imprimir um documento na mesma impressora. Para evitar o caos, o sistema usa o spooling. Ele cria uma fila de espera virtual, um spool, e vai organizando os trabalhos de impressão, um de cada vez. Ele é tipo o controlador de tráfego do sistema. E no fim das contas, o que a gente tem é isso, uma dança perfeitamente sincronizada. Os periféricos, as técnicas de comunicação como o DMA e as camadas de software como os drivers e o spooling. Tudo isso trabalhando junto nos bastidores para que a nossa experiência seja simples, fluida e imediata. E essa frase resume tudo de forma brilhante. Cada pequena interação que a gente tem com o computador, por mais boba que pareça, é o resultado final de todos esses sistemas complexos operando em perfeita harmonia, sem que a gente nem perceba. Entender como a gente chegou até aqui faz a gente pensar para onde estamos indo. Se a gente já passou do teclado para o toque, para a voz, qual que vai ser a próxima grande revolução na forma como a gente conversa com as máquinas? Fica aí a reflexão. Muito obrigado pela companhia e até a próxima!